Fala, parceria! Vem com o pai moleque porque chegou! Hoje é segunda-feira e domingão tem o primeiro dos grandes vestibulares, prova da Unicamp 7 de novembro. Cara, revisão pauleira para você com os temas mais cobrados de geografia geral. Vem comigo e solta a vinheta. Vamos que vamos, porque aqui é o canal Geo Raiz, Geografia com Lousa e Giz, para fazer mais uma revisão da Unicamp. Por que eu estou falando mais uma? Eu já fiz uma aula de revisão da Unicamp com os temas que mais caem em Geografia do Brasil. Vou deixar aquele card maroto aqui e deixo ela lá no final também para você clicar. Agora a gente vai fazer sobre o que mais cai em Geografia geral. Então, cara, já fortalece aqui, deixa seu curtir no vídeo e saiba que nessa quinta-feira, dia 4, uma revisão intensivão de atualidades via Google Meeting, aula fechada, certo? Quer fazer parte dessa aula? Me chama no direct do Instagram, bota meu Instagram aqui, ou manda nos comentários, quero participar dessa aula que eu te passo todas as informações como que vai ser. Fechou? Vamos para a aula. Cara, os dois temas que mais caem, igualmente distribuídos em Geografia geral, é Geografia Física e Geopolítica. Vamos começar por Geografia Física. Na Geografia Física, o que é mais cobrado na Unicamp é a parte de relevo e a parte de clima. E eu tentei aqui separar o que você tem que saber quando você fala de relevo e clima. Cara, a Unicamp não vai querer que você saiba descrever o relevo da Europa, o relevo da China, o relevo de sei lá o que. Ela vai cobrar de você principalmente um entendimento geral sobre o relevo. E eu quis aqui focar nos agentes internos e agentes externos. Vamos lá. Agentes internos é tudo aquilo que acontece dentro da Terra, que tem a origem na movimentação, ó, sente o molejo, das placas tectônicas. Quais são os agentes internos principais? Primeiro, a orogênese. Ela acontece pelo choque de placas tectônicas que levanta e gera montanhas, certo? É a estrutura geológica chamada de dobramentos modernos. Eu vou deixar um cardzinho aqui de só de geologia e relevo para você quiser falar, eu quero estudar mais a fundo, vai ter um cardzinho lá. O que eu falaria aqui para ficar ligado? Teve Olimpíadas no Japão e o Japão está num dobramento moderno, uma área de colisão de placas, uma área montanhosa, uma área de orogênese, certo? Então ficar esperto nisso. Além da orogênese, existe a epirogênese. Opa, põe um acento aí. Que são movimentos mais lentos, mas pela pressão, ela acaba não levantando duas placas tectônicas, mas fazendo dobras no interior da placa. A orogênese é no encontro entre uma placa e outra. A epirogênese vai fazer as dobras ou as falhas no interior da placa tectônica. Ela ajuda a entender, por exemplo, aqui a Serra do Mar, no estado de São Paulo. Então, tá aí os dois primeiros agentes internos. Depois o vulcanismo. Cara, você ouviu bastante do vulcão das Ilhas Canárias, que causou lá, ó, uma super erupção, podia até ter um tsunami no Brasil, virou aquela doideira e tal, mas não. Mas o vulcanismo é um processo que a Terra tem devido ao calor emanado pelo núcleo, o manto esquenta e ao manto esquentar aumenta a pressão interna, efeito panela de pressão, quanto maior a temperatura, maior a pressão interna. Quem é a válvula da panela de pressão é o vulcão, então quando ele entra em erupção ele está aliviando a pressão da Terra. É legal falar que o que sai do vulcão, aquela lava, é formada principalmente de uma rocha chamada basalto. E solos ricos em basalto são solos muito férteis. Então áreas próximas a vulcão são solos muito férteis. Aqui no Brasil a gente tem solos basálticos ou solos vulcânicos na região que a gente chama de terra roxa, aqui na região da bacia do Paraná. Por quê? Porque teve um vazamento de magma lá há muitos anos atrás. E para fechar, abalo sísmico, o famoso terremoto. Cara, o atrito entre as placas, gerando aquele atrito, vai ter uma força, medido pela escala Richter, a gente fala de magnitude, certo? Terremotos aí acima de 6 causam bastante danos. Vamos lembrar que alguns países como o Japão, ele tem uma boa infraestrutura para lidar com esses danos. Então o impacto de vidas humanas, o impacto de destruição é menor. Quando você tem terremotos no Haiti, para pegar um país aí bem mais pobre, a gente vai ter os impactos muito maiores, porque a infraestrutura desses países para suportar esses terremotos é pior. Fechou? De novo, é revisão, é pá e bola, chute no gol.
Agentes externos, chuva, vento, seres vivos. O que você tem que ficar esperto aqui? Principalmente nos processos de erosão. A erosão é a perda de sedimentos. Cara, e quando fala-se muito de erosão, você pode falar em perda de solo. E essa perda de solo acontece também quando você tem desflorestamento, quando você tem áreas de encosta com maior declividade. Então, processos erosivos acabam sendo mais intensos. E sedimentação é o processo de depositar sedimentos. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A chuva vai tirar sedimentos da região mais alta do morro e transportar para essa região mais baixa. Na região mais alta, que perdeu sedimentos, erosão. Essa região, sedimentação. Também pode cair a questão sobre o intemperismo. O intemperismo são os agentes agindo e fragmentando as rochas. É esse processo de intemperismo que faz a formação do solo. O que você chama de solo é a parte superior da crosta terrestre, que é formada por fragmentos de rochas que sofreram com o intemperismo. Lembrando que nos locais mais úmidos predomina o intemperismo químico, nos locais mais secos predomina o intemperismo físico. Fechou? Cara, clima. Aqui eu já vou até te falar o seguinte. Essa aula de clima é um começo, parte importante, e eu vou fazer uma revisão da Unesp que vai ter a parte de clima do Brasil. Então elas se completam essas aulas. Muitos temas que a FUVEST, a Unicamp cobra, é também cobrado na Unesp. Quando você falar em geral, ela tende a cobrar menos as características climáticas de regiões fora do Brasil. Como é o clima mediterrâneo? Como é o clima temperado oceânico, temperado continental? Não. Ela acaba focando mais em alguns fatores mais gerais e num fenômeno que tem acontecido bastante. Quando eu falar em fatores mais gerais, é você entender como esse clima é composto, certo? Como que a latitude, a altitude e algumas correntes marítimas interferem no clima. Eu tenho uma playlist enorme sobre clima, certo? Vou deixar ela aqui também no card. Ixi, tem... Cara, faz o seguinte, tudo de geografia física, eu vou deixar aqui na descrição um curso gratuito de geografia física. Tem tudo lá organizadinho, mas de exercício, você clica lá, só deixa seu e-mail, não paga nada e faz. Fechou? É nóis. Vamos lá. Latitude. Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente, quanto mais longe, mais frio. Menor latitude, maior temperatura, certo? Altitude, quanto mais alto, mais frio. E isso vai fazer com que as regiões de maiores altitudes tenham sempre menores temperaturas. Você vai para algumas cidades como Campo de Jordão, é muito mais frio porque ela é muito mais alto. Se você pegar ali cadeias montanhosas. E a ideia de correntes marítimas, cara, elas fazem ali a parte da composição do clima. Duas coisas tem que lembrar de correntes marítimas, raramente sai disso. Correntes marítimas frias fazem chover no oceano e reduzem as chuvas no continente, ajudando a formar desertos. Correntes marítimas frias provocam chuvas nas áreas oceânicas e ajudam na formação de desertos nas áreas continentais. E existe uma corrente marítima quente que de vez em quando aparece em questões, que é a corrente do Golfo. Ela sai lá do Golfo do México e vai para a Europa, amenizando o inverno dessas regiões. Já foi cobrado várias questões assim. Outro fator que pode aparecer são os tipos de chuva. Lembra disso? Cara, você tem a chuva orográfica, que é aquela chuva aonde a nuvem bate no relevo e acaba chovendo no litoral e o interior fica mais seco. Ajuda a entender por que o Nordeste é mais seco, o sertão do Nordeste é mais seco que o litoral, por que em Ubatuba chove tanto. Existe a chuva convectiva, típica de climas equatoriais e de verões em climas tropicais, popularmente conhecida como chuva de verão. Você tem durante o calor uma alta evaporação, sempre tem a moto, formam nuvens carregadas e essas nuvens carregadas ao final do dia caem com uma pancada rápida de chuva, certo? E por fim tem a chuva frontal, que é o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. No que elas se encontram, essa região de contato acaba acontecendo ali troca de temperatura e chuva. Certinho? 3 tipos de chuva. Nossa, Vareta, mas vai cair chuva no Brasil? A gente nem tá chovendo. Cara, a gente tá chovendo muito pouco por causa de um fenômeno chamado Lanina, certo? Se o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico Sul,
que aumenta a intensidade de chuva no sul e sudeste, o La Nina é um esfriamento além do normal das águas do Pacífico próximo ao Peru, que vai provocar uma onda de ar seco que vem lá do Acre, passando pelo Mato Grosso, por Rondônia, Mato Grosso, Goiás, pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e região sul. A gente está passando por esse fenômeno La Nina e isso ajuda a explicar a seca que a gente passa no Brasil. E para fechar a parte de clima aqui, já está ficando grande essa aula, os furacões. Malandro, haja furacão, passou pelo Haiti. Lembrar sempre que furacões acontecem no mar. Tornado é na terra, furacão é no mar. E a hora que ele passa nas áreas continentais, ele arrebenta. Então sempre nas áreas litorâneas. Furacões só vão se formar onde tem água quente. Só vai se formar em regiões onde a temperatura do oceano está quente, porque aí você tem uma ascensão de ar, esfria, desce, retroalimenta e forma o furacão. Não forma o furacão em períodos de inverno, então sempre nos períodos mais quentes do ano. Certinho? Últimos exercícios que caíram sobre furacão, falava de furacão em Moçambique, ali no Oceano Índico. Fechou? Respira, hidrata. E vamos para a parte de geografia geral, a parte de geopolítica. Cara, a parte de geopolítica é uma parte muito ampla e muito difícil de saber o que cai. A Unicamp não tem uma área do mundo que ela gosta de cobrar mais. Se eu pegasse em área do mundo que mais cai, é a Europa. Mas depois ela gosta de coisas muito mais gerais. E vai aparecer um pouco disso, de atualidades nisso. Por isso, volto a convidar você, dia 4/11, quinta-feira, 19 horas, um aulão fechado. Cara, esse aulão tem um custo de apenas R$25, onde você vai ter a aula, os PDF da aula, listas de exercício e 2 e-books de brinde. Para participar, me chama no comentário, no direct, seja no direct do Instagram, seja onde for, e eu te explico como você participar dessa aula. Fechou? Então vamos lá. Começando pelo um dos temas mais focadinhos que cai, que é Europa. Na Europa, eu acho que dá para pegar 3 coisinhas que a gente pode tentar ficar ligado. Primeiro, o Brexit, que foi aquele processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Cara, processo importante, que se consolidou ali no final de 2020 e início de 2021. Agora, a gente começa a entender quais são os impactos que está acontecendo. O Reino Unido está faltando gente para trabalhar, está faltando caminhoneiro, está faltando produto. Então, a saída dos acordos comerciais e livre circulação de pessoas desestruturou tanto o mercado de trabalho quanto o abastecimento. E hoje o Reino Unido passa por esse tipo de problema. Então aí são coisas que podem ser abordadas. Além, é claro, da questão ali da Escócia, que pode querer sair do Reino Unido por não estar mais na União Europeia. A Escócia, dentro do Reino Unido, voltou para continuar na União Europeia, mas perdeu por causa da Inglaterra, do país de Gales, e hoje há um movimento ali na Escócia para independência do Reino Unido. Outro fator importante são alguns movimentos separatistas. Cara, não cai tanto, mas ficar esperto com os catalães na Espanha, os bascos na Espanha, 2 movimentos separatistas na Espanha. Dá para falar alguma coisa ali do separatismo de Flanders, na Bélgica, já caiu, mas é raro. Porém, além desses separatismos, é legal falar da xenofobia, que ainda é um problema grave quando você fala aí da questão dos imigrantes. A necessidade de imigrantes na Europa e o crescimento do movimento xenofóbico. Cara, a extrema-direita lá na Europa tem essa pauta antimigratória xenofóbica muito, muito forte. Indo para a China, cara, já vou te ajudar. O último vídeo que eu gravei é sobre tensões na China, que eu falo de Hong Kong, Taiwan e dos uigures. Cara, não vou falar aqui que vai demorar demais, não. Eu fiz uma aula só disso. Então, as tensões com Hong Kong, Taiwan e com os uigures, lá na província de Xinjiang, são extremamente importantes. Xinjiang, para mim, é um chute. Você fala, chuta alguma coisa aí. Xinjiang. Porém, vamos lembrar da guerra comercial com os Estados Unidos, que se mantém. Ah, mas o Trump saiu. Cara, mas ela se mantém. Ela só não é tão espalhafatosa. O Trump era um palhação, tá ligado? Então ele ficava postando no Twitter, causando tumulto. O Biden faz a mesma coisa, só que por vias diplomáticas, de maneira muito mais discreta. Mas a guerra comercial continua. Entender hoje
que a China é um país em franca expansão econômica e geopolítica. O crescimento chinês pode não ser mais tão rápido, porque hoje eles estão num processo não de ganho quantitativo, mas de qualitativo. Cara, a renda média do chinês cresce ano a ano. Hoje, um chinês tem mais poder de compra na China do que o brasileiro tem de poder de compra no Brasil. A renda per capita, ajustada pela paridade de poder de compra da China, já é maior que a do Brasil. Aquela, a China tem custo de vida mais barato, a China tem mão de obra mais barata. Cara, isso daí daqui a pouco é mentira. Então, a China tem qualificado o seu mercado interno, mas ela mantém um ritmo de crescimento e ela tem feito investimentos em outros países. Acabei de selecionar um exercício que eu vou fazer na minha aula de sábado, então vocês estão vendo isso na segunda, a aula que eu dei sábado no cursinho que eu trabalho, que a gente vai falar da Rota da Seda, que é um conjunto de obras de infraestrutura interligando a China à Europa. Obras de infraestrutura é estrada, ferrovia, portos, para que a circulação de mercadorias e pessoas aumente e seja mais barato. Por quê? Porque a China quer vender para a Europa quer vender para a China. E o que é louco? Quando eu faço essas obras interligando esses países, concorda que vai ter que passar ali por diversos países que tem na região, Paquistão, talvez passe pelo Afeganistão e assim vai. Quando eu construo uma ferrovia no seu país, eu estou enfiando infraestrutura no seu país. E isso gera uma proximidade política. Então você não tem um avanço apenas ligado à questão econômica, mas eu estou cooptando politicamente, geopoliticamente vários países. Então a Rota da Seda tem ideias comerciais, mas sempre que você investe em infraestrutura em outros países, isso também traz uma proximidade geopolítica extremamente importante. Certo? Vamos lá. Conflitos. Cara, o que pode cair aí de conflitos? Você tem muitas áreas de conflitos no planeta. Você tem diversos conflitos históricos que aconteceram no continente africano. Você tem a questão ainda da Ucrânia com a Rússia. Mas eu focaria aqui em dois conflitos. A questão da Caxemira. Falamos muito da Caxemira, principalmente entre Paquistão e Índia. Vamos lembrar que a Caxemira pertence, a maior parte da região da Caxemira pertence à Índia, população hindu. A Índia tem população hindu, mas a Caxemira pertence a ela, só que a maior parte da população da Caxemira é muçulmana, igual o Paquistão. Então, desde que se separou ali em 1948, a independência, o fim do domínio britânico e a criação do Paquistão e da Índia, você tem disputas e já teve 3 guerras por essa região, onde a ideia é de você tirar a Caxemira da Índia e anexá-la ao Paquistão. Afinal, a população da Caxemira é uma população muçulmana igual os paquistaneses. A Índia não abre mão porque ali tem recursos hídricos importantes e recurso hídrico é o petróleo do século 21. Também tem um pedacinho da Caxemira chinesa, onde tem alguns conflitos já com a Índia. Então é uma área importante. Cara, bate o olhinho ali na Caxemira. Então, tensão tradicional de perguntar é entre Paquistão e Índia. Vale falar que os dois países têm armas nucleares, já teve 3 guerras entre os dois, porém existe uma partezinha de disputa entre Índia e China, que teve confrontos, e como é uma área que eles não podem dar troca-tiro, meio desmilitar, é militarizada, mas eles evitam confrontos armados, tem algumas regras ali, você teve algumas brigas na base do soco, pedra e paulada, certo? Morreu gente na paulada nessa fronteira em 2020. E o outro conflito que pode aparecer é sobre a Armênia e Azerbaijão. Você lembra disso no ano passado? Cara, a Armênia e Azerbaijão entraram em conflito pela região de Nagorno-Karabakh, que é uma região que ficava dentro do Azerbaijão, mas com população predominantemente armênia, que acabou sendo expulsa com a vitória do Azerbaijão e a reconquista dessa região e a ocupação dessa região. Isso vai estar no meu aulão de atualidades bonitinho. Datas importantes pensando em geopolítica. Fim da União Soviética. Cara, data importante, data importante. Mercosul, 30 anos do Mercosul, entendeu o processo do Mercosul, os avanços, o problema que ele coloca hoje, querendo reduzir a sua integração, tirar a tarifa externa comum, voltar a ser só uma área de livre comércio. Também você tem 20 anos do ataque de 11 de setembro aos Estados Unidos, que gerou a doutrina Bush, gerou a ocupação do Afeganistão, que acabou esse ano. Então também é um tema importante. Assim como
a Primavera Árabe, os conflitos na Síria que estão comemorando é uma palavra muito errada, mas que estão aniversariando em 10 anos da Guerra da Síria. Tema também muito importante. E eu botei uma interrogação aqui. Quem vai perguntar para você, que tema você acha que pode cair em geopolítica? É muito amplo, certo? Eu vou deixar 2 chutes aqui, América Latina. A Constituinte no Chile e os protestos na Colômbia. São 2 temas aí que podem aparecer. Protesto na Colômbia também tem vídeo no canal, procura aí na playlist de geopolítica. Certinho? Acho que o vídeo ficou até grande, mas tentei fazer um repassado aqui rapidão. Fica de novo o convite para você participar do aulão do dia 4 e, cara, muitos exercícios, fazer exercício daqui até lá. Nos últimos dias, a partir de quinta tarde, sexta-feira, comece a descansar para domingo você estar inteiraço nessa prova. Fechou? Beijo no coração e bora pra Unicamp.